Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPM Cast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil e no exterior e o que mais que você quiser trazer aqui. Não temos aqui uma pauta específica, é mais um lugar aqui para a gente conversar sobre tudo o que você quiser. Então, se quiser participar, basta mandar uma mensagem nas redes sociais e a gente entra em contato um com o outro. Mostrando, então, que a gente não fala somente de investimentos, hoje eu trouxe aqui o Senhor IF 365. Se você não conhece, vai conhecer agora, mas muito provavelmente você já o conhece porque eu já falei dele então no blog bpmilhão.com. Então, Senhor IF 365, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o convite e fique à vontade aí para se apresentar e falar o que você quiser aqui com o nosso público. Fala, BPM, boa tarde, prazer é meu estar aqui finalmente no seu podcast. Você já participou há quase um ano atrás do meu, a gente fica ensaiando para eu vir conversar com você aqui no seu podcast e hoje finalmente saiu, estou feliz em estar por aqui. Como você bem disse, eu sou o vulgo Senhor IF 365, ou então o Luiz, ou então o Senhor IF, tem vários nomes aí na internet, mas basicamente eu escrevo também sobre independência financeira, a gente acabou se conhecendo na blogosfera, e foi até legal você me convidar agora para participar e não falar exclusivamente sobre independência financeira, dinheiro, mas sim um pouco mais do que eu faço, porque nessa semana mesmo teve gente me cobrando, querendo que eu fizesse um podcast sobre esse assunto, contando um pouco da minha carreira, do meu trabalho e tal. Eu achei legal essa curiosidade e coincidir de você me contactar essa semana querendo falar não só de independência financeira, mas também um pouco mais da profissão de aviador. Então, tô animado para esse papo. É isso aí. Então, pessoal, hoje nós vamos, obviamente, falar sobre um pouquinho de independência financeira lá no finalzinho do podcast, mas o foco é a gente tirar dúvida, perguntar, conhecer sobre a profissão, a ex-profissão do senhor F365, né? Ele largou, mas ele está ali impregnado na pele dele, que eu tenho certeza absoluta que de vez em quando ele deve ir no parque de diversões brincar lá nos aviãozinhos, ou então jogar algum joguinho, né? Então ele vai falar aqui, vai explicar para a gente as nossas dúvidas aqui sobre essa profissão de ser aviador, como que faz para chegar nela, se é caro, se é barato, qual é a formação, como que a gente se aplica para uma empresa. Então é isso. Eu já vou começar aqui, o 365, perguntando, então, né, vamos lá do início, né? Como que a gente faz para se tornar um aviador? Qual é a formação? Qual é o estudo que a gente precisa ter para poder virar piloto? Então, BPM, eu vou arriscar aqui falar algumas besteiras, porque já vai fazer 20 anos, já faz 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos que eu me formei como piloto, e desde então muita coisa mudou. Na minha época, para você ter uma ideia, não existia uma faculdade de aviação civil, por exemplo. Hoje a gente encontra aí diversos cursos de aviação civil que se propõem o piloto na parte teórica, vamos dizer assim, ou seja, um curso superior. Esses cursos não necessariamente formam piloto, ou seja, não ensinam o cara a pilotar, mas ensinam, por exemplo, toda a teoria. Isso não tinha na minha época. Na minha época, basicamente, só existiam dois caminhos. Um que você deve conhecer bem, que é a Força Aérea, você ir, a sua formação ser toda militar, e mais para frente, se você tivesse vontade, pula para aviação civil, para aviação comercial, ou então a que eu segui, que era fazer uma escola de aviação, o vulgo chamado Aeroclube. Então, praticamente toda a região do Brasil, algumas cidades têm o que eles chamam de Aeroclube. Chama-se clube porque não são necessariamente escolas de aviação, mas sim uma reunião de pilotos. Muitos donos de aeronaves, eles frequentam o Aeroclube. O próprio Aeroclube tem alguns aviões que na época foram subsidiados, a compra deles foram subsidiadas pelo governo, e a fim de formar pilotos, né? Então, eles não são necessariamente vamos dizer, uma escola de aviação exclusivamente. Ali acontecem várias atividades que reúnem pilotos, e entre elas a formação de pilotos desde o início. Então, eu comecei no Aeroclube aqui da minha região, eu segui esse caminho. Comecei antes mesmo de tirar uma carteira de habilitação de carro, eu comecei muito cedo o curso de piloto. Então, com 17 anos eu comecei esse curso,
precisa ser maior de idade para ter as licenças, mas não para começar efetivamente o treinamento. Então, eu terminei meu treinamento pouco depois que eu fiz 18 anos, e aí a coisa começou a andar assim, um pouco devagar. A gente está vivendo uma época difícil como estamos vivendo hoje, era uma época de quebra das grandes empresas, então minha carreira foi bastante lenta. Hoje é uma carreira diferente, como eu disse, existe faculdade, existe a possibilidade de você pagar pelo seu treinamento junto a uma empresa aérea lá no exterior, por exemplo, então a coisa é um pouquinho diferente. Então eu já vou pedir desculpa para quem está me ouvindo hoje, em 2020, a coisa pode ser um pouco diferente do que era lá em 1900 e bolinha, né? Mas eu vou tentar passar para vocês aí, dentro do que você perguntar, o que eu sei que está acontecendo hoje em dia. Mas basicamente eu comecei assim, escola de aviação, aeroclube, fiz a minha formação lá, dei instrução lá e só depois então eu caí no mercado de trabalho. Ah, tá. Mas essa parte do aeroclube aí, creio que não tem assim estudos muito aprofundados para você fazer uma viagem de longa distância, de toda a malha aérea. Eu creio que seja mais algo básico de como operar um avião de pequeno porte, né? Como que se dá assim essa sequência, né? Você começou com um aviãozinho teco-teco ali, você mais um instrutor, aí depois passou para um avião de 12 passageiro, alguma coisa nesse sentido, né? Como se fosse uma habilitação, né? Você tira a habilitação para dirigir carro, depois você, para dirigir van, ônibus, precisa de um outro treinamento, de uma outra habilitação, né? Como que foi essa escalada, assim, até chegar numa aviação aí de um Boeing, por exemplo? Então, na verdade, o que é oferecido no aeroclube é igual tanto para aquele cara que quer só tirar uma habilitação para voar de final de semana, como aquele cara que quer ser profissional. O início é exatamente o mesmo. Todo mundo começa com uma licença de piloto privado, que essa licença permite você voar aviões pequenos de forma privada, seja um avião particular, ou então você aluga um avião lá no aeroclube, faz o seu voozinho de final de semana. Então, todo mundo começa através dessa licença de piloto privado. Para você tirar essa licença, pelo menos lá na minha época, você tem 3 estágios. O primeiro é fazer uma prova teórica, então geralmente os aeroclubes oferecem um curso aí de, vamos dizer, 2 meses, 3 meses, com as diversas matérias que vão ser cobradas de você na prova teórica. Como você disse, não vai ensinar o que você usa lá na aviação comercial, lá na frente como profissional, mas vai te dar uma base de tudo que você precisa. Eu lembro que muita coisa já naquela época já estava defasada com o nível que está a nossa aviação hoje. Hoje, por exemplo, todo mundo só voa GPS, ninguém mais faz aquelas navegações em carta manual, usando régua, usando computador de voo, ninguém mais faz isso. Todo mundo hoje praticamente voa GPS. Eu não sei se o curso hoje está atualizado para isso, ainda vai pedir coisas antigas que eram usadas lá na década de 60, por exemplo, para voar, mas isso ainda é cobrado nas provas. Então é uma formação muito básica. Então você faz esse curso teórico, a segunda fase é você fazer um exame médico. Você vai fazer um exame médico, hoje em dia você pode fazer em clínicas particulares. Antigamente a gente só fazia esse exame médico na aeronáutica, lá no Campo de Marte, ou em São José dos Campos, no CTA, por exemplo, mas hoje eu sei que existem outros caminhos. Mas você faz um exame médico e tendo o teórico pronto, você passou na prova, você fez o seu exame médico, aí você consegue fazer o treinamento prático, que aí é a parte divertida da coisa, que é quando você vai entrar no avião e vai aprender a pilotar uma aeronave. Vai começar desde o começo com o instrutor decolando, fazendo algumas manobras lá em cima, você vai aprender a pilotar lá no alto, e aí você vai começar a parte de pouso e decolagem, que a gente chama de toque arremetida, que é o que mais demanda tempo para o aluno dominar, ou seja, pousar e decolar é onde exige mais do aluno, e aí você vai gastar bastante tempo ali aprendendo a pousar e decolar, até aquele belo dia que o instrutor está tão seguro que o aluno aprendeu o básico, já consegue pousar e decolar com segurança, que você vai fazer o que ele chama de primeiro voo solo, que é o seu primeiro voo completamente sozinho. O instrutor tem confiança, fez uma avaliação, acha que está seguro, a sua operação está segura, então ele vai deixar você fazer o seu primeiro voo sozinho. Geralmente esse voo é um voo bastante curto, você vai decolar, permanecer perto do aeroporto ali, quem sabe fazer umas curvas sozinhos e tal, e vir para pouso e pousar a aeronave. Então esse é o seu primeiro voo solo. É a partir daí que a gente
chama que realmente começou a carreira do aviador. Até então ele estava em treinamento, agora ele já é um piloto solo. E a partir daí conclui o treinamento, tira aquela primeira licença que eu falei, que é piloto privado, mas essa licença não permite a pessoa trabalhar, simplesmente você vai continuar acumulando experiência num avião particular ou no aeroclube, para partir então para a sua próxima etapa, que seria o piloto comercial, que aí sim é você um piloto profissional, vamos dizer assim, habilitado a voar profissionalmente e ganhar dinheiro com isso. Tá, então, tem uma obrigatoriedade de ter nível superior, porque pelo que eu entendi, como na sua época não tinha uma faculdade disso, era só ir lá no aeroclube e tal, mas tem alguma exigência de ter nível superior? Olha, para efeito de licença, não. Seria, por exemplo, como você exigir curso superior para ter uma habilitação de motorista. Seria mais ou menos isso. Você tirar a carteira de motorista, tem que ter curso superior. Não existe essa exigência, porém, está acontecendo muito devagar que empresas aéreas, primeiro, na minha época, não existia isso, depois eu comecei a ver que algumas davam preferência a ter curso superior. A maioria delas não se importava se o cara era engenheiro, se era advogado ou qualquer outra coisa, mas num processo seletivo dava preferência a quem fez algum tipo de faculdade. E existe aí algumas que já, no exterior pelo menos, existem algumas que exigem realmente que o cara tenha uma formação superior, não contrata pilotos sem formação superior. Mas isso então vai de empresa para empresa, não dá para dizer que para ter a licença você tem que ter curso superior, não é uma exigência por enquanto, e eu não vejo isso acontecendo num futuro tão próximo assim. Porém, quem tem intenção de seguir uma carreira, hoje pode acontecer de lá na frente você perder uma oportunidade por não ter um curso superior. Então, existe essa outra parte da aviação, que é a formação superior em aviação, mas que não envolve nada disso do que eu falei para vocês. Você vai estudar outras coisas, você vai se aprofundar em outras teorias, vamos dizer assim, mas não envolve, por exemplo, exame médico, não envolve treinamento prático, simplesmente você vai sair com um diploma. Você pode sair formado em aviação, porém sem nunca ter entrado num avião, por exemplo, entendeu? Numa aeronave. Então, são coisas, por enquanto, muito separadas. Então, como eu disse, vai de empresa para empresa. Entendi. O mercado ele acaba que, se não existe uma regulamentação do governo, né, que, na verdade, essa burocratização total do governo é horrível, o mercado se alinha, né? Então, se de repente o mercado sentir necessidade de que tem que ter um nível superior, mesmo que o governo não coloque uma regra que seja, as empresas vão começar a dar preferência, né, para quem tem, e aí a pessoa que quer chegar lá, ela vai acabar fazendo uma faculdade para não perder essa oportunidade aí que nem você falou, que pode ter no futuro, né? E as demais, tem toda a parte aí que trabalha com a parte de aeronáutica, né? Mas que não necessariamente você precisa ser piloto, né? Tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Onde lá desenvolve projetos. A Força Aérea está aí com o Gripen, né? Desenvolvendo um projeto aí lá com a Suécia. Então, tem bastante campo aí nessa área da aviação. Ser piloto, eu entendo então que é uma parte dessa aí, né? Então, essa questão aí de ter nível superior era uma dúvida aí de muitas pessoas, né? Porque a gente vai viajar para a Europa, pega um Boeing grandão lá, pega um Emirates aí que eu já peguei uma vez, um voo direto do Rio para Dubai, 13 horas de voo, aeronave gigante, né? E aí fica aquela dúvida, como é que esse cara estudou para poder conhecer tudo isso aqui, saber que agora de noite ele não está errando o caminho, né? Mas aí já entra nas outras áreas, que é a parte dos sistemas, né? Então, é uma área mais específica ali. Tá bom, então olha só. E quando que passa aí para aviação comercial, que passa aí para pilotar um avião da TAM, da Gol? Como que consegue emprego? Eu fui lá, fui no aeroclube lá, me inscrevi, pilotei, fiz o meu voozinho solo, depois comecei a lançar paraquedista, né? Também tem isso, decola lá, você está habilitado, pode lançar paraquedista, faz alguns fretes aí, alguns fretamentos de carga e até de pessoas, de empresas privadas aí de aviação, mas eu quero agora voar na TAM, eu quero voar na Gol, eu quero ser um piloto comercial. Como é que faz para chegar nessa etapa aí?
Então, teoricamente, o caminho é o mesmo, é você continuar sempre voando, seja lá onde você, depois que você tirou a sua licença profissional de piloto comercial, você continuar voando e acumulando experiência. E vai muito da época que nós estamos vivendo. Então, quando está faltando piloto, obviamente os mínimos diminuem. Quando está sobrando piloto, igual hoje em dia, os mínimos de experiência que as empresas exigem vão aumentando, chegando ao ponto de que não estão contratando. Por exemplo, hoje, infelizmente, quem está se formando hoje vai passar por mais uma fase difícil, que é a falta de lugar em empresa aérea. Então, porque a empresa aérea é o que movimenta toda a aviação civil. Conforme eles vão pegando gente, vai abrindo espaço lá embaixo. Então, o cara que acabou de se formar, quer juntar horas sendo instrutor de voo. Então, esse geralmente é o primeiro emprego de muita gente. Você tirou seu piloto comercial, aí você tira uma licença de instrutor de voo e vai ensinar as pessoas a voar no aeroclube. Até engraçado. Fala, pô, mas o cara quase sem experiência vai ensinar os outros a voar, mas é assim que funciona. É uma maneira da pessoa conseguir acumular horas de voo, porque, por enquanto, hoje o que vale é a experiência, o que conta muito é a hora de voo. Para algumas empresas, obviamente, conta o curso superior e tal, mas 99,9% quer saber simplesmente quantas horas de voo você tem. Então, você tem que acumular o máximo possível de horas de voo, seja dando instrução, seja voando um avião particular, seja entrando no táxi aéreo, etc. Então, como eu disse, dependendo da época da época da aviação, do ciclo da aviação que está acontecendo agora, vão exigir mais ou vão exigir menos. Eu lembro que na minha época, depois que eu tirei a minha licença de piloto comercial, qualquer empresa exigia no mínimo 1.500 horas de voo, considerando que você terminava o piloto comercial com 250 horas de voo, tinha aí mais 1 ou 2 anos de instrução, dando instrução, né, para você poder acumular o mínimo exigido pela empresa. Esse é o mínimo. Então não quer dizer que atingiu esse mínimo, você automaticamente está contratado. Eu sei que ao longo do tempo a coisa mudou muito, porque a aviação começou a crescer, depois daquele período negro da falência da Varig, Transbrasil, VASP, tinha muita gente no mercado, mas foi enxugando com o aparecimento, o crescimento das empresas que já estavam no mercado, e aí foram diminuindo as exigências, sendo que a gente chegou aí numa época muito boa para quem queria seguir a profissão, que era o caso da Azul. A Azul pegava gente direto do aeroclube. O cara se formava ali com 250 horas de voo, piloto comercial, e já tinha sorte de entrar diretamente numa empresa muito boa, que é a empresa Azul. Então já ia entrar, alguns entraram direto para voar um jato, Embraer, alguns entraram no Turbo Hélice e tal, enfim, mas é uma coisa que não acontece sempre e parou de acontecer agora, porque está sobrando gente. Então, para entrar na aviação comercial, inevitavelmente você vai ter que ter um mínimo de experiência. Agora, o quanto é esse mínimo vai variar muito do período pelo qual a aviação está passando. Isso aqui no Brasil. Lá fora, como é gente do mundo inteiro querendo entrar na mesma empresa, querendo entrar numa Emirates, querendo entrar numa Qatar Airways, no Etihad e tal, lá os mínimos sempre foram muito mais elevados. Lá eles não pegam ninguém que está saindo diretamente do aeroclube, não existe essa possibilidade de se sair da escola de aviação e ir direto para uma Emirates. Lá eles realmente pegam gente que já entrou na linha aérea, numa empresa aérea. Então, no meu caso, por exemplo, eu estava na TAM, fiquei anos na TAM, 7, 8 anos na TAM, e da TAM eu consegui ir para uma empresa lá fora. Então, lá fora a coisa é um pouco diferente. Não adianta você se formar hoje pensando em já sair. Eu acho excelente isso. Acho que todo aviador deveria se formar, primeira oportunidade de sair do país, porque lá você ganha muito melhor, as oportunidades são muito maiores, tal, mas não adianta pensar nisso aqui. Tem que se formar primeiro aqui, achar seu lugar ao som dentro do Brasil, para depois pensar lá fora. Então, para entrar numa empresa aqui, basicamente é questão de acumular experiência. Agora, o quanto da experiência vai ser exigido vai depender do período que nós estamos passando dentro da aviação no Brasil e lá fora também. A oferta e demanda, né? Exato. E a questão de custos, assim, porque a aviação é um brinquedo caro, né? A hora de voo é uma coisa bem carinha. Tudo bem que já tem mais de 20 anos, mas como que você pode dizer a questão dos custos, assim, da época era muito caro até você se formar e conseguir ganhar dinheiro, tá colocado no mercado? Vale a pena você, para quem tem sonho, né, quem gosta da área da aviação, juntar um dinheiro ou até mesmo
pegar um empréstimo para poder se formar e depois cair no mercado de trabalho? Vale a pena isso daí? Então, agora eu não vou saber exatamente quanto é que está custando a hora de voo. Não é uma coisa barata, mas eu consigo comparar que você vai gastar o mesmo que você gastaria numa formação numa faculdade particular, por exemplo, uma faculdade de engenharia. Então, você vai fazer uma engenharia, por exemplo, numa Unip, que é particular. Eu acho que você hoje gastaria, para tirar o mínimo, né, para tirar o mínimo das carteiras que vão permitir você trabalhar, você gastaria exatamente o que você vai gastar numa faculdade particular de engenharia, por exemplo. A diferença é que essa grana você vai gastar em 1 ano e meio, no máximo, enquanto que numa faculdade de engenharia isso aí estaria diluído em 5 anos. Eu acho que essa é a grande diferença, porque basicamente quão rápido você vai conseguir se formar na aviação vai depender de quanto dinheiro você tem para fazer hora de voo. Se você só tem dinheiro para fazer um voo a cada uma semana e meia mais ou menos, vai demorar um tanto. Se você tem dinheiro para voar 2 vezes por dia ou fazer 4, 5 voos por semana, você vai se formar muito rapidamente, porque depende do quanto você tem para investir naquele momento. Então, basicamente, o parâmetro que eu teria hoje é o gasto que você teria com uma faculdade em 5 anos de engenharia, por exemplo. Só que você vai gastar num período muito menor aí. Eu acredito que hoje, em 1 ano e meio, você consiga fazer todos os cursos, considerando que você passou na prova teórica, considerando que você tem aptidão para a coisa, porque, queira ou não, é uma coisa, não basta conhecimento, você tem que ter jeito para a coisa, entendeu? Eu fui instrutor de voo um tempo, às vezes você tem um aluno que ama aviação, adora o avião, sabe tudo da teoria, mas você vê que o cara não nasceu para coisa, é igual não conseguir dirigir, entendeu? Não é difícil, porém exige aptidão, entendeu? Exige o cara levar pelo menos um jeito para coisa, não precisa ser um Top Gun, ninguém quer um Top Gun, mas tem que ter pelo menos levar um jeitinho para coisa, porque infelizmente tem gente que você vê e fala, putz, não adianta, o cara não nasceu para aquilo e aí não progride, entendeu? Ele tem que ficar repetindo o treinamento, repetindo aquela aula, aquela instrução várias vezes, até um ponto que fala, cara, não vai dar, infelizmente não tem como liberar você para voar sozinho, porque a coisa não está andando e a gente está lidando com uma coisa que mata, né? Não adianta, o cara não precisa ser um Top Gun, mas também não pode ser o cara que não leva jeito para coisa que vai se matar lá em cima. Então tem esse lado também da segurança, que sempre é a maior preocupação durante a formação e durante toda a carreira do piloto, vai ser sempre a segurança. Imagina alguém que não tenha um mínimo de noção espacial, né? Ou não sabe, fecha o olho, roda, e aí, para que lado você tá? O cara não sabe, né? Então, essa parte aí em qualquer profissão, né? Tem gente que tem aí facilidade para matemática, por exemplo, né? Aí o cara é um excelente matemático aí, tem gente que facilidade nas questões humanas, de identificar problemas nas pessoas, então não é diferente, né? Se você... Eu não sei o que é coordenação física. Por exemplo, se você me colocar para jogar futebol, eu não consigo, cara. Não consigo chutar uma bola. Tem que chutar a bola pro gol. Eu não consigo. Eu vou chutar pro lado. Então é aquilo lá, entendeu? O cara fala, pô, você tem que manter a nave estável para pouso. Ele não consegue. É coordenação mecânica, entendeu? É chato dizer isso, mas é nascer para coisa. Não quer dizer que o cara é um super-homem, mas eu não consigo chutar uma bola. E tem gente que não consegue, infelizmente, colocar um avião no chão. É uma coisa física mesmo, não é só de conhecimento. São as limitações que a gente tem que entender. E a questão salarial, o que você diz aí? Uma pessoa que vai lá e gasta aí, vamos colocar aí uma faculdade por ano, né, seja de 12 a 15 mil reais, né? Vezes 4 vai dar uns 60 mil mais ou menos aí, para terminar uma faculdade num valor normal, né? Tipo essas faculdades aí, que hoje tem faculdade pra caramba aí com preços variados, né? Mas estamos colocando uma média aí. Essa pessoa, depois que ela se forma e saiu aí para o mercado de trabalho, o salário é bom, vale a pena? Todo piloto é rico, milionário, né? Porque a gente tem essa visão, né? Olha o piloto, estou lá no aeroporto, vou pegar um voo, aí passa lá o piloto cheio de listras nos ombros, carregando a mala, faz a aeromoça tudo atrás dele, parecendo um rei ali. A gente olha assim e fala, caramba, aquele cara ali é o cara.
Cara, paga-se muito bem. O grande problema é que geralmente não tem lugar para todo mundo onde se paga bem. Então, é, tem toda a faixa salarial. Tem, infelizmente, gente que voa de graça, começa voando de graça, literalmente, porque quer juntar as horas para depois conseguir um lugar ao sol. Não adianta dizer que isso não acontece, acontece mesmo. Tem gente voando de graça, ou seja, o cara não ganha absolutamente nada. De Até graça em aquele cara. empresa, de graça em empresa comercial normal ou não? Assim, um táxi aéreo? Não, nem táxi aéreo. Eu digo avião particular, por exemplo. Tem Ah, muito tá. dono de avião que faz a loucura de contratar um cara com baixíssima experiência e esse cara está disposto a voar de graça. Eu não sei como é que ele tem coragem de fazer, mas a gente sabe que o cara faz. Então ele tem um piloto ali particular dele que vai voar de graça. Ele tem um avião, tem toda a estrutura que o piloto precisa para juntar experiência. E aí ele fala, você quer voar para mim? Em troca você vai ganhar experiência, não vou te pagar basicamente nada. E aí você junta sua experiência aí e usa meu avião. Podemos fazer isso? Podemos. É muito comum acontecer isso com copilotos desses aviões, ou seja, tem aviões que não precisam de copiloto, a maioria absoluta dos aviões menores não precisa de copiloto, então tem um piloto ali, um comandante que está sendo pago, porém ele pega o jovem ali e fala, vem aqui voar comigo, quer me ajudar? Você vai ser meu copiloto, só que você não vai receber nada, você vai poder juntar as horas, vai lá colocar na sua caderneta de voo as horas, porém nós aqui não vamos te pagar nada. Então isso acontece. Então tem esse começo, o cara não vai receber absolutamente nada, como também tem o outro começo que é ser instrutor de voo, aí você vai receber pouco, não é nada que vai fazer ninguém rico, mas é uma graninha razoável ali, vai ganhar por hora de instrução, é bem legal. O cara que está começando aí com 20 anos, 21 anos, é uma graninha legal, já dá para brincar, mas não dá para atingir a independência financeira e nem fazer isso pro resto da vida. Não é o que o piloto almeja e não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece é você tá ali realmente para ganhar experiência, mas felizmente está ganhando o seu dinheirinho. E a partir dali, quando você conseguir entrar numa empresa aérea, num táxi aéreo um pouco maior, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. Paga-se relativamente bem para início de carreira, ganha-se mais do que vamos dizer, um engenheiro em início de carreira, então você já começou ali um pouquinho na frente, e essa diferença tende a aumentar conforme você vai entrando em empresas melhores. Hoje você trabalhando numa TAM, numa Gol, você vai ganhar muito bem, só que o que está acontecendo, infelizmente, é que cada vez que entra empresa nova no mercado, paga-se menos. Eu lembro que antigamente a gente via os comandantes da Varig ganhando um carro popular por mês de salário. Dizia-se que um comandante da Varig naquela época conseguia comprar um carro popular com o salário do mês. Hoje eu tenho certeza que você não consegue comprar um carro popular zero com o salário da TAM, e muito menos com o salário da Azul. Então, cada vez que a gente vê um ciclo de empresa aérea que quebra e outra toma o mercado, infelizmente o salário dos pilotos vai caindo, principalmente aqui no Brasil. E a grande alternativa a isso hoje em dia é a facilidade que tem desses pilotos que já não estão mais tão satisfeitos voando no Brasil, apesar de estarem numa empresa de ponta, ir voar lá fora. Isso acho que hoje é o grande pulo do gato para todo piloto que já atingiu um nível aí de maturidade na profissão dentro do Brasil e voar lá fora, porque aí a brincadeira começa a ficar muito interessante, já começa que o cara ganha em dólar. E geralmente essas empresas que trabalham com pilotos expatriados já tem todo uma estrutura montada lá fora para acolher esses expatriados, que inclui pagar casa para o cara, pagar plano de saúde, transporte, escola para os filhos. Então tá tudo incluído. É um pacote muito interessante que permite não só você ter um salário muito bom, mas também um custo de vida às vezes quase zero. Você vai gastar só com comida praticamente, o resto todo tá pago. Então fica muito interessante quando chega nesse nível. Mas é um caminho longo. Para você chegar num nível desse aí, são 15 anos no mínimo, vamos dizer assim, de profissão aqui no Brasil. Então tem que ter paciência. Geralmente o piloto começa a voar muito cedo, então lá para os 30 anos já dá para ele começar a cogitar, 30, 35 anos já dá para cogitar ir para fora do Brasil. Antes disso já é um pouquinho mais complicado. É bacana você falar isso, né? Porque realmente, conforme a gente tem mais piloto, então tem mais
gente no mercado, então vai acabar pagando um pouco menos. E ir para o exterior, né, que é uma coisa boa, você for e acabou que atingiu a independência financeira, mas as pessoas acham que é rápido, né, simples, rapidinho, vou pilotar um avião ali no aeroclube e já vou pilotar no exterior. Então, é sempre bom desmistificar que tem que trabalhar muito até chegar num patamar. E aí você foi trabalhar lá fora e ganhou muito bem em dólar, que te levou aí à independência financeira, né? E aí essa experiência de trabalhar lá fora, eu sei que te acompanha já há um tempo, eu sei que você cansou, trocava dia pela noite, voava, tinha que fazer todas as certificações, tinha que fazer outras provas, era uma tensão. Mas e essa experiência aí? Quanto tempo você voou lá fora? Provavelmente você deve ter conhecido basicamente todos as capitais do mundo, alguma coisa do tipo, né? Como é que foi essa experiência até você enjoar e falar, eu não quero mais entrar num avião? Olha, na verdade, minha vida lá fora, a empresa lá fora, eu achava mais fácil trabalhar lá fora do que trabalhar aqui no Brasil. No Brasil, realmente, na época que eu estava, que era aquela expansão absurda da aviação aqui no país, a gente estava trabalhando ali no limite. Então, eu digo que lá fora foi, quando eu cheguei, principalmente, para mim parecia férias. Que aí eu vi o pessoal reclamando, que a gente trabalha muito aqui fora, tal. Eu falei, cara, mas não trabalho metade do que eu trabalho no Brasil e ganho 4 vezes mais. Vocês estão reclamando do quê? Então, foi uma verdadeira lua de mel a minha experiência, pelo menos a experiência inicial de voar lá fora. A grande diferença entre voar no Brasil e voar fora é porque você é um expatriado, ou seja, você não é cidadão daquele país, as leis são completamente diferentes, a gente conhece que as leis trabalhistas no Brasil aqui protegem bastante o empregado, a gente toma um susto quando vai lá fora, porque isso praticamente cessa, pelo menos no país onde eu estava trabalhando, por exemplo, era proibido ter sindicato, era proibido fazer greve, então a coisa era desse nível. Quando você vai lá fora, quando você vai trabalhar fora, você já vai ciente que é desse jeito. Então, não se apegue muito ao lugar, você está indo lá para trabalhar, é um contrato completamente profissional, ninguém vai para lá pensando que eu vou me mudar em definitivo para esse país, vou me aposentar aqui e morar no resto da vida. Não, simplesmente você está indo lá para trabalhar, para ganhar dinheiro e eventualmente todo mundo tem um plano de sair de lá e morar em outro lugar, ou então voltar para o Brasil e tal, mas todo mundo sabe que é uma transição, então é algo muito temporário. Eu acho que, a não ser aqueles pilotos que tiveram a sorte de ter um passaporte europeu, por exemplo, que aí entraram numa empresa aérea europeia, esses sim, acho que eles têm aí a intenção de morar em definitivo no país. Já no meu caso, no caso daqueles pilotos que vão para a China, por exemplo, ninguém tem a intenção de ficar em definitivo. Então é simplesmente uma etapa na sua carreira, onde a pessoa está lá para ganhar experiência de voo internacional, porque principalmente naqueles países minúsculos do Oriente Médio, todo voo é internacional. Então é um voo que a gente faz aqui entre São Paulo e Florianópolis, lá já vira internacional, porque não tem nem outro aeroporto dentro daquele país. Então, todos os voos são internacionais. Então, isso aí motiva muito o cara que está indo para fora. Esse crescimento profissional repentino, porque você está acostumado só a fazer voo dentro do Brasil, faz voo de 5 horas e está dentro do Brasil ainda. Lá você voa 30 minutos e está fora do país já. Então, já vira uma coisa diferente. E o salário, bem como você disse, é um diferencial grande para quem saiu do país. Legal. E aí foi onde você conseguiu aí, a sua independência financeira e parar de trabalhar, e hoje já está aí há mais de um ano e meio, né? Você parou em janeiro de 2019 aí de trabalhar e está vivendo de renda, e até mesmo nessa pandemia aí, você foi afetado, no entanto, ainda consegue viver de renda, né? Então, eu acredito que você seja realmente um bom exemplo para quem quer seguir a carreira, mas que pensa em parar lá na frente e viver com muita tranquilidade, né? O que você tem a dizer aí para esse pessoal que quer seguir esse teu caminho aí e o sucesso para ter essa independência financeira aí que nem você tem hoje? Então, é meu grande medo, pessoal, eu passar uma impressão errada da aviação, dizer que é uma coisa horrível. Pô, é tão horrível que o cara, mesmo com um salário maravilhoso, morando lá fora, tal, ele largou. Putz, longe disso, é uma profissão maravilhosa.
Pô, eu tive momentos fantásticos, assim. Obviamente, todas as profissões têm seus altos e baixos, mas no geral eu só lembro de coisa boa. E é uma profissão tão boa, mas tão boa, porque paga o suficiente para você poder largar ela num futuro não muito distante, caso você queira. Não estou falando para todo mundo largar um emprego, entrar na aviação já pensando em largar, mas é você entrar na aviação ciente que não é uma coisa fácil, vai consumir o seu lado pessoal de maneira muito maior do que uma profissão comum, porque você não vai estar em casa o tempo todo. Para quem tem filho, vai perder aniversário de filho, vai passar Natal sozinho, vai passar Ano Novo voando. Então isso tudo é inerente da profissão, não tem jeito. É igual o médico tem plantão, vai ter que fazer plantão à noite, vai ter que fazer plantão durante finais de semana, etc., sendo que você tem um controle ainda muito menor, porque você é obrigado a trabalhar com uma empresa aérea que não está nem aí para sua vida particular. Eles vão publicar aquela sua escala do mês e você vai cumprir aquela escala. Não interessa se você tem aniversário, tem um casamento para ir e tal. É muito difícil você se planejar. E isso é extremamente desgastante para a pessoa, e ao longo do tempo você começa a questionar se realmente, será que vale mesmo a pena entregar tanto da minha vida por causa desse sonho de ser aviador? Isso aí surge em todo aviador com o tempo. O começo é tudo maravilhoso, mas com o tempo vai surgindo. E como eu disse, a aviação não paga mal, não é uma profissão que paga relativamente bem, e depois lá para frente paga muito bem. Então, como eu disse, o grande jogada de quem opta por essa aviação é se tocar logo cedo que, eu tô ganhando muito dinheiro, o que eu vou fazer? Em vez de viver aquela vida de milionário, aquela vida de aviador com lancha, com 3, 4 casas, tal. Não, cara, guarda o dinheiro, faz um planejamento de independência financeira, porque lá na frente pode ser que você queira sair dessa. Então, eu acho a coisa mais fantástica da profissão é isso, você poder entrar e ter condições de sair lá num futuro não muito distante. Você não vai ser obrigado a voar até 65 anos. Você pode sair muito antes. Se você quiser voar até 65 anos, voa. Se você não quiser, não voa. Então, a aviação tem muito disso. Você vai investir muito no começo, mas depois que ela engrenar, o primeiro emprego vai ser sempre o mais difícil, porque aí não vão querer te contratar porque você não tem experiência, e você não tem experiência porque não te contrataram. Mas depois que você quebrou essa primeira barreira, a coisa começa a andar de forma que rapidamente você vai receber um salário legal, e a partir daí se tocar de que pode ser que eu não queira fazer isso pro resto da minha vida. Então, vou começar a guardar meu dinheirinho, vou investir, vou pensar em independência financeira, porque é um sonho completamente possível para aviador. Eu acho que aviador, médico e essas outras profissões que depois de uma certa etapa começa a se pagar muito bem, tem a obrigação de ser independente financeiramente. Não tem a obrigação de parar de trabalhar, não precisa parar de exercer, mas eu acho que essas profissões que são bem remuneradas, você tem a obrigação de criar uma independência financeira para ter opções lá na frente. Porque a carreira de piloto tem um risco enorme, que é o de você perder a sua licença médica. Você pode ser o melhor piloto do mundo, só que todo ano, até os 40 e depois dos 40, todo ano até os 40, você vai ter que renovar esse exame médico, ou seja, você vai ter que estar com a saúde em dia. Não quer dizer que você precisa ser um atleta, você precisa estar magrinho e tal, mas você tem que ter um colesterol sob controle, você não pode ter um infarto, você não pode desenvolver alguma doença mental, alguma coisa que seja detectável lá. E a partir dos 40 você vai fazer esse exame a cada 6 meses e você tem que passar. Porque se você perdeu a licença, você teve um infarto, você teve um problema de saúde em que você perdeu a licença, acabou. Você não consegue mais voar, e normalmente empresas não estão nem aí para você. Algumas são muito legais e vão te dar um emprego no chão. Você já quer ficar no escritório aqui e tal, mas isso é muito raro. O que acontece assim, lamento, se você não tem licença para voar, a gente não vai poder manter você aqui no quadro de funcionários. E aí você vai fazer o quê? Porque alguns, como eu, só tem segundo grau, ninguém tem curso superior, muitos se dedicam à parte da instrução, tal. Essa é uma opção viável, mas esse risco sempre inerente da nossa carreira. Então, eu acho que é mais um motivo ainda para a pessoa que se envolveu nessa atividade pensar em independência financeira, não só ter a opção de parar quando quiser, mas também estar ciente de que no próximo exame médico ali você pode perder a sua licença médica e não vai mais poder exercer a profissão. Então, por conta disso, eu acho que a pessoa não pode se iludir muito
em achar porque está ganhando bem, ganhou na loteria, não, é simplesmente uma profissão, entendeu? É importantíssimo que você falou que, na verdade, para todas as profissões, né? A gente vê aí no meio dos investimentos, tem muito médico que investe. Aí depois eu conversei com vários médicos, tenho vários amigos médicos, e é claro, depois de um tempo cai a ficha neles de que eles não vão conseguir dar plantão a vida inteira, não vão ficar ganhando 1.500, R$ 2.000 numa cidade do interior para dar um plantão, não tem mais paciência para isso, e aí se machuca, e aí o que acontece? Vai jogar um futebol, quebra uma perna, quebra um braço, não consegue trabalhar durante 2, 3 meses, e de onde vai vir o dinheiro, né? Então, é muito importante essa parte da educação financeira e de fazer sempre uma reserva de emergência e já começar a juntar o dinheirinho antes, porque se você não for funcionário público, né, e de preferência federal, porque até o estadual ficou uma época aí sem pagar alguns salários, né? Então você não vai ter uma garantia. Então é muito importante aí guardar esse dinheiro aí. Agora, dos investimentos, né? Eu sempre achei, desde que eu converso contigo, desde que a gente se conheceu, que você deixou pouco dinheiro em dólar. Você sabe que eu sou um grande defensor dos investimentos no exterior e de manter uma grande parte do nosso patrimônio em dólar, né? Aí hoje eu te pergunto, você, vou falar se arrepende assim, né? Mas não no sentido pesado da palavra, mas hoje você se ressente assim de não ter deixado mais dólar no exterior ou de ter dolarizado um pouco mais o seu dinheiro e ter acreditado mais nos investimentos no Brasil? Cara, se eu olhar para trás, obviamente eu vou ver que foi uma escolha pior do que ter investido no Brasil. Só que o problema é que a gente tem que voltar para quando eu fiz essa escolha. Então eu estava trabalhando fora do Brasil, justamente na época do governo Dilma, onde o dólar chegou lá nos 4,16, e hoje se voltasse a 4,16 a gente estava soltando um rojão, mas naquela época você lembra as manchetes, qual que eram as manchetes? O dólar bate a 4,16, o céu é o limite e tal. Então o meu cenário era aquele, eu estava voando, estava já trabalhando fora do país. A minha independência financeira veio rápido, porque eu estava conseguindo guardar muito dinheiro. Como eu disse para vocês, eu só tinha que gastar com comida praticamente, todo o resto do salário eu guardava. Então sobrava uma quantia absurda em dólares, e a hora que eu olhava pro dólar no Brasil, eu falava, caramba, a hora que eu convertia isso para reais, era uma coisa de marajá, vamos dizer assim, né? Então, aí você começa a falar, pô, o que eu vou fazer com esses dólares? Eu vou transformar nessa mini fortuna que é o real hoje, ou eu vou investir lá nos Estados Unidos, onde não crescia, não rendia nada, ainda era época então era dólar alto e juros altos. Então, você fazia essa conta, falava que você está multiplicando dinheiro por 4 e investindo num juros de, cara, quase 10 vezes mais do que o mercado americano. Então, era aquele momento que eu estava vivendo. Aí não fazia sentido nenhum eu manter esse dinheiro fora do Brasil e não investir no Brasil. Então, foi nessa época que eu optei por montar a minha independência financeira, principalmente ancorada no Brasil, porque o meu salário estava valendo muito e os juros no Brasil estavam um absurdo, e o Brasil sempre com aquela perspectiva de sair do buraco quando entrasse um governo novo. Então, eu falei, cara, eu vou me dar muito bem nessa história, porque eu tô não só convertendo, tô ganhando quando eu converto dólares para real, como eu também tô ganhando com esses juros altos, e como eu vou ganhar uma fortuna quando entrar esse governo novo que vai resolver todos os problemas do nosso país. Foi muita inocência, obviamente, da minha parte, achar que realmente um governo novo iria mudar as coisas por aqui, porém não foi tanta inocência assim naquele momento, ver o dólar batendo um recorde histórico. Eu achava que era a mesma época do que quando o Lula foi eleito. Vai bater aquele recorde histórico e depois vai voltar ao normal. E hoje, por enquanto, não foi isso que aconteceu. A gente bateu em 4,16 naquela época, voltou a ficar comportado novamente, mas aí depois a gente viu o que a gente viu hoje, batendo aí quase em R$6. Então, olhando para trás, obviamente eu vou dizer que eu me arrependi, só que como é que eu ia enxergar esse momento naquela época, entendeu? É do momento. Hoje, se a gente parar para olhar, pô, qual que vai ser o melhor investimento hoje? Não sei, cara, não sei. É difícil tentar adivinhar o futuro. Olhar para trás e se arrepender, dá para fazer. Agora, olhar para frente e achar o que vai acontecer, não sei.
Devo tirar tudo hoje, vendo tudo hoje e vou investir tudo lá fora porque o Brasil vai quebrar lá na frente. Não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não. Então é muito difícil falar em arrependimento, né, nesse cenário, né? Não, com certeza. Isso daí são os momentos, né? Que eu sempre falo, comento lá no site com o pessoal, né? A gente tem que vir vendo os momentos, né? Vendo as mudanças. Então, a gente vem acompanhando as mudanças. Geralmente a gente não é pego de surpresa, né? De uma hora para outra, assim. Então, realmente tem que ir surfando a onda. Como você bem disse, em 2016, ali, 2015, 2016, na época do impeachment, a gente chegou a ter renda fixa 20%, né, por ano desses bancos menores aí, né? O pré-fixado. E, óbvio, naquele momento, vamos comprar o pré-fixado, né? E aí hoje o pré-fixado tá dando nada, né? Então a gente tem que, na verdade, foi o que eu fiz, né? Eu comprei bastante pré-fixado em 2015, 2016, mas depois eu percebi que a mão estava invertendo, então conforme meus pré-fixados iam vencendo, eu ia comprando ações. Então eu fui invertendo a minha carteira porque eu já estava imaginando que o pré-fixado, e depois quando o Paulo Guedes entrou, antes de ele entrar, né, esse governo novo, o Paulo Guedes já tinha avisado que ia acabar aí com o paraíso do rentista, e veio fazendo nesse 1 ano e meio. Então, muitas pessoas aí falam, pô, sacanagem que aconteceu. Eu falo, não, às vezes sacanagem não, às vezes você não acompanhou aí o mercado, né? E por outro lado também, nós somos Brasil, né? A gente pode passar por uma onda aí muito boa, mas é difícil o mundo inteiro ir contra o dólar, né? Tem aí essas grandes discussões aí de Estados Unidos e China, mas enfim, eu ainda acho que é bom, aos poucos, a gente ir dolarizando uma grande parte do patrimônio, pelo menos 30% do patrimônio. E, claro, mantendo também o investimento no Brasil, né? Mas eu só fiz essa pergunta porque eu sei que você tem uma parcela no exterior e, brincadeira da parte, né? Sempre fico brincando com você, manda dinheiro para o exterior, manda dinheiro para o exterior. Só que o dólar subiu de 4 e pouco para 5 e pouco muito rápido, então pegou muita gente de surpresa. Faço sempre enquete lá no Instagram e eu vejo aí, teve gente que com o dólar a 4,10 falava que esperava o dólar cair para 3,50 para poder comprar. E aí o dólar foi para quase 6 e aí a pessoa acaba que fica fora e aí quer morar no exterior, quer viajar, quer fazer alguma coisa, receber um dividendo em dólar, mas agora, realmente agora tá bem complicado. A dica que eu dou é doses homeopáticas, então ir mandando dinheiro para o exterior devagarzinho, todos os meses. Já fiz estudo lá mostrando que dos últimos 10 anos, você viu, né? Dos últimos 10 anos, se tivesse mandado o dólar todos os meses para o exterior, o preço médio do dólar hoje seria R$ 2,86. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é só dar uma olhada na tabela lá, que vai ver aí o preço do dólar todos os meses, desde 1,80, 10 anos atrás, até quase R$ 6 aí nos últimos 2 meses, né? Mas era só para ver, para mexer com você, para ver se você não vai dolarizar mais o seu patrimônio aí, que eu vi que você já está fazendo, né? Você já está pegando aí tudo que está rendendo e está colocando em dólar, não é isso? Então, o planejamento é esse. Não é vender nada aqui no Brasil para jogar lá fora, mas como eu reinvisto parte da minha renda, em vez de reinvestir aqui no Brasil para manter o poder de compra, eu acabo reinvestindo lá fora. Então, eu creio aí que ao longo do tempo, ou seja, devagarinho, eu vou criar uma segunda independência financeira lá fora. E foi justamente essa rapidez com que eu conquistei a independência financeira lá fora, foi coisa de 5 anos, que não me permitiu fazer a coisa devagar, ou seja, não consegui ver um cenário mudando. O cenário era aquele que existia, então naquele momento o certo era fazer isso. Então, se fosse uma coisa mais devagar, ou seja, você vai conquistando a independência financeira ao longo aí de 15 anos, aí você vai ajustando o seu plano, ou seja, se eu estivesse trabalhando hoje fora, ainda acumulando para a independência financeira, eu ia estar vendo o que está acontecendo, e ia começar a direcionar mais recursos lá para fora. Então você vai dosando isso aí. Como foi uma coisa de repente, ou seja, praticamente como fazer aquele aporte único. Imagina, você ganhou uma herança hoje, você faz um aporte único. Então aí você acaba meio que ou deixa todo o dinheiro parado e vai investindo aos poucos, ou então você vai lá que eu acho muito difícil as pessoas conseguirem deixar dinheiro parado, né? Você vai querer colocar em alguma coisa. Então naquele momento, como estava entrando muito dinheiro, eu falei, puta, vou ter que colocar em algum lugar.
Vou colocar onde está ruim hoje ou onde está bom hoje. Vou colocar onde está bom hoje. Com a esperança de que continuasse bom, que não foi exatamente o que aconteceu. Não está catastrófico ainda, mas não foi exatamente o que aconteceu. Mas, como eu disse, então, todos os meus investimentos daqui para frente são todos lá fora. Continuam todo mês aí, como você bem disse, independente do valor do dólar, o que sobra aqui da minha renda vai lá para fora. Então, é uma maneira de muito com doses homeopáticas e migrando o patrimônio lá para fora, porque inevitavelmente eu vou acabar perdendo o poder de compra aqui no Brasil, porém aumentando meu poder de compra lá fora, porque o dinheiro aos poucos está indo lá para fora. Então é uma maneira de ir criando uma segunda independência financeira lá fora. Hoje eu já estou aí em torno de 20% do meu patrimônio já fora do país, muito maior do que quando estava em 7% só. Ah, não, então já tá chegando aí num número cabalístico aí que eu falei de 30%. E perfeito o que você falou. O tempo que a gente tem para poder fazer essa independência financeira que é muito importante. Eu já tinha comentado isso com vocês de outra vez, né? Realmente a sua independência financeira ela veio muito rápido, não tem como fazer movimentos, a não ser movimentos bruscos, não tem como. Agora, uma pessoa que planeja aí 10, 15, até 20 anos, imagina um jovem que começa a trabalhar agora, 22, 23, 24, pode jogar 20 anos tranquilo, com 44, 45, vai se aposentar, vai ter uma renda no exterior, vai ter uma renda no Brasil, então é só uma questão de tempo, né? E para finalizar, que você fala para a gente aí da vida, né? A gente começou aqui o BPMcast falando lá atrás da formação, garoto, 17 anos, indo para o aeroclube para poder fazer as instruções, depois vai voando no privado, vai para um comercial, vai para o exterior, ganha em dólar, atinge a independência financeira e agora, para finalizar, viver agora essa independência financeira. O que você projeta aí pela frente da sua independência financeira e essas questões das viagens, morar em Portugal? Qual é a projeção que você tem aí agora para viver o resto da sua vida? Cara, vou confessar que nesse começo aqui eu tô patinando. Eu tive uma pequena fase aí de ouro da minha independência financeira, que foi o começo, foi aquele deslumbre, tudo era novidade, a liberdade era a coisa mais incrível do mundo, porque finalmente eu conseguia frequentar uma festa de amigos e frequentar uma festa de família, tal, um ambiente familiar e tal. Esse começo foi muito bom. Eu fiz aquela viagem logo de cara, que foi lá para a Austrália também, foi a melhor época da minha independência financeira, mas depois eu comecei a patinar porque eu fiz uma transição muito brusca, tanto na parte profissional como também na parte pessoal. Eu estava, obviamente, morando fora do Brasil, então eu não tinha nada em lugar nenhum, minha vida estava toda ali naquele país pequenininho do Oriente Médio, o qual, depois que eu pedi demissão, eu tinha que sair de lá em uma semana, então eu não tinha nada em outro lugar. Eu falei, cara, eu tô aqui, independente financeiramente, sem emprego, todo o tempo do mundo, mas primeiro eu não tenho onde morar, onde é que eu vou morar? Obviamente eu tinha alguns sonhos, eu tinha algumas ideias, tal, mas eu não tinha experimentado nada daquilo. Não é como se eu já tivesse me estabelecido em um lugar, largasse o emprego e voltasse para casa onde eu já morava. Não, eu larguei o emprego, tive que largar aquela casa, tive que largar aquela vida, largar aquele país, ou seja, mudar do dia para a noite para um outro lugar. E a partir daí eu senti que eu comecei a patinar demais, porque eu não tinha nada preparado. Então isso continua me penalizando, porque eu ainda não achei, vamos dizer assim, o meu lugar no mundo. Eu tinha muita vontade de continuar morando fora do Brasil, mas aí eu tive que voltar para cá para reorganizar minha vida, antes de colocar outros planos em andamento, que seria eu tentar morar lá em Portugal. Nunca coloquei o pé, mais uma vez eu vou fazer um negócio sem conhecer. Nunca coloquei o pé em Portugal, não sei como é que é, mas é um dos poucos países que oferecem a possibilidade de quem vive de renda conseguir um visto de residência. Essa semana eu estava, por curiosidade, como a coisa em Portugal deu uma certa enrolada, eu fui atrás de quais são os países que oferecem esse tipo de visto para quem vive de renda. Tem uns 12, 13 países aí que oferecem esse tipo de visto, mas muitos têm restrição de idade, exigem que a pessoa tenha no mínimo aí 64 anos, enquanto outros, igual a Irlanda, pedem que a pessoa ganhe aí no mínimo, como forma de renda passiva, 50 mil euros por ano. Então, alguns são inviáveis tanto pela idade, outros pela renda, que é impossível. Portugal e Espanha foram os únicos dois países aí que eu
identifiquei que é possível viver com uma renda que não seja exorbitante, que também não tenha um limite aí de mínimo de idade para conseguir. Então eu atirei primeiro em Portugal, estou tentando fazer essa transição para Portugal, mas infelizmente essa pandemia chegou e detonou tudo. Estava no meio de um processo, já tinha entrado com um processo e tal, e entrou a pandemia, parou tudo, eu não sei nem onde está meu passaporte, onde está o passaporte da senhora IF, não sei de nada. Então estamos nesse limbo, sem saber exatamente como é que vai ser o nosso futuro, mas a ideia é continuar tentando. Já ventilamos a ideia de continuar mais tempo aqui no Brasil por causa dessa alta da moeda no estrangeiro, que vai dificultar a nossa vida lá fora. A gente está com uma dúvida enorme se realmente vale a pena viver de forma mais modesta lá fora ou conseguir ainda viver um padrão um pouco mais elevado aqui no Brasil. A gente está nessa dúvida. Mas, por enquanto, é essa indecisão que está todo mundo vivendo. Ninguém sabe o que vai acontecer, quando é que isso vai acabar, de que jeito que vai acabar e como isso vai afetar a independência financeira como um todo. Dizem aí que a economia nunca mais vai se recuperar, a gente vai ver Banco Central injetando dinheiro de forma indefinida no mercado, então a gente vai virar a japanização, né, do mercado financeiro, ou seja, não cai, mas também não consegue mais subir. Então a gente está esperando ver o que vai acontecer primeiro. O que acontecer primeiro a gente faz. Acabou a pandemia, estamos com visto para ir para Portugal, vamos para Portugal. Acabou a pandemia, não vai dar para ir para Portugal, vamos para o Brasil. Então tá num limbo. Esse limbo eu já estou começando a vislumbrar que foi um erro meu ter deixado a coisa muito, muito solta, correr muito solta. Talvez eu deveria já ter me estabelecido, ter criado uma rotina, ter criado um lugar para viver antes de ter chutado o balde do emprego. Talvez seja aquilo que o pessoal fala, aposente-se para alguma coisa e não dê alguma coisa, ou seja, já teriam alguma coisa criada, simplesmente me aposentei e fui para aquele lugar, fazer aquilo e tal, e não me aposentei do meu trabalho, e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Então, por enquanto as perspectivas estão bem nebulosas, vamos dizer assim. Bacana, Tremencinho. Essas experiências aí são muito boas, né? Eu coloco lá no meu site, eu vou colocando como investir no exterior, o passo a passo do zero ali, né? Até atingir uma independência financeira que possa morar tanto no Brasil quanto no exterior, né? Enfim, independência financeira. Mas é muito importante ter um planejamento para tudo, né? Igual você acabou de falar aí. Então, as suas experiências são ótimas aqui, passando para o pessoal da Financeira. Tem gente que já é independente financeiramente, que acompanha por aqui, né? E também pode contribuir, mas também tem dúvidas e problemas, igual você acabou de mencionar. E o mais esperto é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então, para todos que estão nos ouvindo, que está perto da independência financeira, ou, né, está pensando já largar o emprego, antes pense bem o que vai fazer, onde vai se estabelecer, né? Não deixa para pensar, não, agora eu vou sair do emprego e aí eu vou ter tempo para pensar. Aí eu vou pensar. Bom, pode não dar muito certo. Você pode acabar tendo que gastar mais dinheiro do que você planejou e isso aí pode desencadear, então, vários outros problemas, né? Então, essas experiências são muito boas em passar para a gente. Já estamos aqui, né, muito tempo no bate-papo aqui, e já anotei aqui coisas para outros BPM Cast aqui, e também lá para o teu podcast lá, e passando essa pandemia aí, passando essa fase aí que você conseguir ir lá para Portugal, vai anotando tudo direitinho, vai relatando, porque com certeza vai ser pauta de próximos assuntos, porque tem muita gente interessada em morar em Portugal. Portugal tem essa facilidade do idioma, não exige muito para ir para lá, né? Exige um salário mínimo europeu, aliás, português, né? Em torno de 600 e poucos euros aí para morar lá. E eu já conheço várias pessoas que foram morar em Portugal. Então, a gente ainda vai ter muito papo aí pela frente. Agradeço aí, então, você ter aceitado o convite, essa hora aí que a gente passou batendo papo. E deixo aqui as palavras finais aqui para você fazer as suas considerações, agradecimentos, convites, o que mais que você quiser. Beleza, BPM. Prazer foi meu conversar com você. Foi um prazer finalmente estar aqui no seu podcast. A gente volta a conversar aqui no seu programa outras vezes. Foi legal você abordar aí o outro lado do senhor IF, que é o da profissão. Tinha muita gente já
pedindo que eu fizesse um episódio sobre isso, mas eu já vou, no meu próximo podcast, eu já vou indicar o seu aí, falar, falei tudo que tinha para falar lá, foi um prazer falar sobre outras coisas a não ser dinheiro, porque dinheiro eu estou descobrindo que é uma parte importante, porém é uma parte pequena da vida, tem tudo em volta, tem muita gente que acha que quando conquista a independência financeira, ou seja, você tem dinheiro suficiente para continuar tocando a sua vida sem depender do trabalho, acho que todos os problemas estão resolvidos. Cara, estou descobrindo que é uma parte pequena, não vou falar que não é importante, mas é uma parte pequena, cara, o que envolve a independência financeira, todo o resto de você se redescobrir novamente, se libertar do passado aí, eu me via, minha vida era ser piloto, minha vida era estar trabalhando, minha vida era estar viajando, essa transição, eu não vou dizer que foi ruim, mas também não é fácil, cara, você muda muita coisa na sua vida de forma repentina, e é sempre um prazer aí compartilhar com vocês, mas foi um prazer, e fica aí meu convite para você participar também lá do podcast, a gente volta a conversar sobre investimentos no exterior e você volta a tirar sarro da minha cara que investi aqui no Brasil. Claro, convite aceito. Então é isso, amigos investidores. Agradeço a audiência de todos vocês, a paciência de ter nos ouvidos aqui. Deixe nos comentários aí as suas opiniões, sugestões, dúvidas, que depois eu mando lá para o seu F365, ou então ele já responde diretamente aqui nos canais e nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o próximo BPM Cast.